Eu não lembro direito o que aconteceu com o voo da Malaysia Airlines. Um dos maiores mistérios da aviação aconteceu em 2014, o desaparecimento do voo 370 da Malaysian Airlines. Até Malaysian. hoje, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a nave. Será que foi um sequestro? Será que foi uma tentativa de assassinato em massa? Será que o avião simplesmente Mas pegou tinha gente fogo e importante caiu no no voo? oceano? Hoje, a gente vai falar sobre o que aconteceu e todas as teorias que envolvem esse caso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo também. Comentem aí casos que vocês querem ver nos próximos vídeos e bora pra história. Em primeiro lugar, eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, porque vocês não têm noção do quanto é chato ficar lendo relatórios de aviões e tentar entender como funciona as comunicações pra Primeira passar quase de foi uma pro forma chão. interessante pra vocês. Então, já deixo aqui um alerta de que eu não sou especialista, não sou expert. Todas as informações nesse vídeo simplesmente foram encontradas por mim na internet e da minha interpretação. Então, se alguém viu alguma coisa aí que quiser comentar, vou fixar nos comentários. Lembrando que ainda tenho uma gata aqui junto comigo, que no caso tá querendo que eu jogue. Ah, gente, isso aqui lembra da minha faixinha de crime que ficava ali na minha estante? Pois é, eu tirei até a Brisa ir embora, no caso ela vai embora hoje, porque ela não deixa isso ficar lá e eu não vou ficar me estressando. Só que agora que ela arrancou a fita inteira, ela quer que eu fique jogando pra ela. Tem duas Então gatas. vão ter aparições Me passei. dela aqui no meio do vídeo. Se você se sente incomodado com animais aparecendo e tal, como algumas pessoas às vezes comentam, eu tenho certeza que vocês vão encontrar outros vídeos de outros criadores que não tem esse problema. Mas enfim, se vocês têm gato em casa, vocês sabem como que é. Agora eu vou parar de enrolar, prometo. Vamos começar. Tudo aconteceu no dia 8 de março de 2014 em Kuala Lumpur, na Malásia. O aeroporto de lá tem um voo diário para Pequim, na China. Todos os dias sai mais ou menos no mesmo horário. Porra. Eles nunca tiveram problemas com esse voo, então no dia 8 de março, às meia-noite e 45, o voo tava decolando. Ele saía de lá com um capitão chamado Zahari Ahmad Shah, mais ou menos 10 Shah. membros da tripulação, um copiloto e 227 passageiros, então tinha bastante gente. Só alguns detalhes sobre o piloto: ele era casado, tinha 3 Caraca, filhos, eu não não tinha sabia. nenhum Eu não sabia que avião ia tanta gente assim. registro de problemas financeiros. Ele tinha mais de 18 mil horas de voo, ele era bem especialista e gostava muito do trabalho dele. Eu achei que ela ia Inclusive, falar ele tinha 18 um canal milhões no de YouTube dólares. onde ele contava algumas coisas sobre aviação. Ele não tinha nenhuma indicação de ter feito grandes gastos financeiros antes dessa viagem. Então, o caminho que esse voo ia percorrer era passando ali pelo Mar da China. O tempo estava claro, tranquilo, não tinha nenhuma alteração climática. E aí, o primeiro lugar onde o voo deveria sinalizar o tráfego aéreo que ele tinha passado era em Ho Chi Minh, no Vietnã. Ficava mais ou menos no meio do caminho. E aí, quando o piloto passou por essa região, ele deu boa noite. Quando os pilotos passam nesse lugar, eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que a torre de transmissão fala alguma coisa pra eles e fala uma certa frequência. E aí o piloto responde, tipo, boa noite, e repete essa frequência. E foi assim que foi feito. O piloto respondeu, não tinha nenhum sinal de que tinha alguma coisa errada. Mas depois de 1 minuto e 45 segundos, esse avião desapareceu dos radares, tanto de Kuala Lumpur, quanto de Ho Chi Minh, quanto de Pequim. Então, nenhuma dessas cidades conseguia localizar a aeronave. Agora a gente vai para uma parte mais técnica que eu peguei de um documentário sobre o caso, que tá os créditos aqui na descrição. Esse radar depende de um sinal que é emitido de um dos 2 transponders que ficam no avião. Então, só é necessário um transponder para emitir o sinal. Caso um não funcione, ainda tem o outro. Como o avião desapareceu dos radares, isso significava que os 2 transponders tinham parado de funcionar. Ou o sistema tinha sido desativado por alguém que estava a bordo do avião. Só quem consegue desativar o sistema dos transponders é quem tá a bordo. Não dá pra ser desativado aqui da parte terrestre. E aí fizeram várias tentativas de contato com a nave sem nenhum sucesso. Os familiares Fica na cabine do coisa. Fica na cabine do piloto, só ele consegue, né? Porque só o piloto fica lá.
Essas 227 pessoas, quando perceberam que o voo não estava chegando, elas começaram a ficar preocupadas. E aí horas foram se passando. 4 horas depois que o avião deveria ter chegado em Pequim, aí a aeronave foi determinada como desaparecida e começou a busca mais cara da história da aviação. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro perfeitamente desse voo saindo dos noticiários e ninguém sabendo o que tinha acontecido e várias teorias surgindo. Obviamente que as buscas foram concentradas na região aonde o avião tinha passado. Então ele tinha que passar ali pelo mar até chegar na China. E aí as investigações ficaram ali no Golfo da Tailândia e no Mar da China. Só que nada foi encontrado, nenhum destroço, nada que indicasse que o avião tinha caído ali. Lembrando que se a nave tivesse caído, ali no primeiro dia, talvez fosse mais fácil de encontrar os destroços, ia estar mais evidente um avião tão grande. Como eles não encontraram nada, a direção mudou quando os militares da Malásia descobriram algo. Uns militares têm um outro sistema de rastreamento diferente da aviação. Os radares identificaram que na hora que a comunicação com o voo foi perdida, a nave tinha desviado do caminho planejado de ir até Pequim. Ela tinha feito uma leve curva para a direita e depois seguiu para a esquerda. Só que com essa volta, ao invés de ir para esse lado, para a China, ela foi atravessando a península da Malásia. Então ela foi para o caminho oposto. Aí ela passou perto de uma ilha chamada Penang e manteve essa direção até sair da cobertura do radar. Ou seja, depois dessa descoberta, as buscas tiveram que ser expandidas para várias outras regiões. Pô, mas ele não é como se ele tivesse se perdido ali. Ele fez o caminho quase que de volta. Suspeito. E era um caminho muito grande. Eles passaram pela Baía de Bengala e pelo Estreito de Malaca, por exemplo. Só que até aí tava tudo muito estranho. Por que o piloto tinha decidido fazer essa volta? O que tinha acontecido dentro da nave para eles perderem o sinal e para o trajeto ser mudado tão drasticamente? Depois, os investigadores foram cuidar da comunicação por satélite da aeronave. Além das comunicações terrestres que os aviões têm, eles também têm uma comunicação via satélite. Assim que o avião decola, ele loga com alguma das estações para poder mandar essas mensagens. A conexão que o voo MH370 fez foi com a estação em Perth, na Austrália. E essa estação conseguiu manter um registro detalhado de tudo o que aconteceu desde a decolagem até o suposto pouso ou queda ou a perda da comunicação. Eles viram que o avião tinha atravessado a península da Malásia e nessa hora teve um problema de comunicação. O terminal do avião parou de responder por algum motivo. Só que cerca de 3 minutos depois que o avião desapareceu, o sistema pediu para logar de volta no network. E aí a conexão foi restabelecida e não caiu mais até 6 horas depois, que é a hora que os investigadores acreditam que o avião ficou sem combustível e caiu. Durante essas horas em que a comunicação estava ligada, tiveram 2 tentativas de entrar em contato com o avião. Os registros indicam que essas 2 ligações foram recebidas, mas ninguém atendeu. O terminal também respondeu 5 mensagens automáticas para avisar qual era o status do voo. Esse terminal não precisa de uma pessoa ali respondendo as mensagens. Se passasse 1 hora sem nenhuma comunicação dessa aeronave, aí o terminal enviava uma mensagem para mandar o status. E esse sistema não consegue analisar o lugar onde o voo estava, mas eles conseguiram fazer uma Vídeo análise bobo, é de mesmo, distância de acordo com o tempo que demorava para eles enviarem a mensagem e a mensagem chegar até o terminal. E graças a isso, eles conseguiram determinar 7 lugares no planeta onde a nave poderia ter passado. E aí é claro que eles tiveram que levar em consideração vários outros fatores, como a velocidade, como a quantidade de combustível, e eles determinaram Muito cálculo, hein? que o voo provavelmente parou de ser rastreado em alguma área no sudeste do Oceano Índico. Só que essa região é de jurisdição da Austrália, e aí foram os australianos que pegaram a investigação a partir daí. Lembrando que essa parte do Oceano Índico é um lugar muito remoto, não tem quase nada. Então, eles demoraram 6 dias só para chegar no lugar onde eles achavam que poderia ter alguma coisa. E foram cobertos mais de 4,5 milhões de quilômetros no oceano sem encontrar nada. Essa informação me deixou muito surpresa, porque eu acho que a gente nunca tem noção da dimensão do tamanho do nosso planeta. Bom, de mãos atadas, ninguém mais sabia para onde seguir, não estava encontrando destroços nenhum do avião, ninguém sabia o que tinha acontecido, e aí eles pensaram, bom, se o avião caiu no mar, a gente tem alguns dispositivos, que são dispositivos marítimos chamados hidrofones,
que ficam pegando sons que tem dentro do oceano. Se o impacto tivesse sido muito Hidrofones. grande, talvez esses hidrofones conseguissem captar alguma coisa. E aí, de acordo com a distância e a localização, eles encontraram 4 hidrofones que talvez pudessem ter captado algum som. E eles viram que esses 4 tinham captado alguma coisa ali diferente, um barulho um pouco mais alto. Mas depois de outras análises, eles perceberam que aquele som podia não ser nada, podia ser só os barulhos normais geológicos que eles sempre capturam e que não indicaria um acidente aéreo. Tanto que a hora e a direção do som eram consistentes com as últimas mensagens de satélite. Mas infelizmente a origem não. Também tinham materiais no avião chamados balizas localizadoras subaquáticas. Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu sei que eles identificaram sinais parecidos com os dessas balizas a 3.500 metros abaixo do oceano. E aí alguns submarinos foram investigar 3.500 metros? região durante semanas, mas não conseguiram encontrar nada. E aí foram se passando meses, anos e cerca de 16 meses depois, algo foi encontrado finalmente. Só que essa descoberta foi feita do outro lado do Oceano Índico, na costa africana. No dia 28 de julho de 2015, algumas pessoas estavam limpando uma praia ali, perto de Madagascar. Eles encontraram um objeto de mais ou menos 2 metros. Nossa, mas se despedaçou, tipo, e foi para lugares tão longe assim? Cheio de, tipo, animaizinhos, assim, coisinhas de oceano, que dava pra ver que tava dentro do mar por muito tempo e provavelmente foi levado pra praia. E aí eles informaram as autoridades que foram pesquisar e eles determinaram que aquela peça fazia parte da asa de algum avião. Por sorte, tinha um número de série e outros números ali que indicavam que aquela parte pertencia ao MH370. Essa busca resultou em várias investigações ao longo da costa africana. 31 outros destroços foram encontrados, mas a grande maioria deles não pôde ser identificado como do MH370. Só 3 foram com certeza identificados e 11 outros possivelmente são de lá, mas não dá pra ter certeza. Então agora a gente tinha certeza que o avião tinha caído no mar, provavelmente aquelas pessoas morreram, infelizmente, mas o que causou aquele acidente? Vocês lembram daquela teoria de que talvez o avião pegou fogo ou que ele tivesse explodido? Em todos esses itens que foram encontrados, não foram encontrados sinais de queimaduras. Na verdade, só uma das peças tinha pequenos sinais, 3 assim. E aí as buscas continuaram por algum tempo, até 3 anos depois, em 2017, quando eles decidiram suspendê-las. Agora a gente vai passar por algumas teorias e depois para as descobertas recentes desse ano de 2022, que podem mudar toda a trajetória desse voo. A primeira teoria é que no dia em que o avião estava decolando, 2 passageiros embarcaram com passaportes roubados. As primeiras teorias é que o avião tinha sido sequestrado por eles. Só que as autoridades da Malásia fizeram investigações para ver se eles estavam ligados a alguma organização terrorista e não conseguiram encontrar nada. E posteriormente foi descoberto que eles só estavam com passaportes roubados porque eles estavam procurando asilo. Tinha um outro engenheiro aeroespacial que também desconfiavam que podia ter embarcado no avião com a intenção de tomar o lugar do piloto, porque talvez ele tivesse conhecimentos suficientes para fazer isso, mas nada dessas investigações deu em nada. A carga do avião também foi suspeita porque tinham algumas baterias de lítio e um voo uma vez já caiu por causa de explosões causadas por baterias de lítio. E daí que veio a teoria do avião ter pegado fogo, podia ser por causa das baterias ou por algum mau funcionamento elétrico, só que como nos destroços a gente não viu nenhuma marca de incêndio, então é uma teoria que não se sustenta. Até porque essa falta de comunicação e o desvio da rota poderiam indicar que estava acontecendo um incêndio e aí os pilotos entraram em pânico e tentaram voltar para a Península da Malásia para fazer um pouso de emergência, mas também não tem nenhuma indicação de que eles tentaram fazer esse pouso. Se tivesse uma situação de incêndio e tal, provavelmente eles teriam tentado se comunicar com a Terra ou eles responderiam a alguma das chamadas, coisa que não aconteceu. Ao invés do pouso, eles só continuaram andando no ar por 6 horas. E aí vocês podem estar pensando, tá, mas às vezes ninguém conseguiu entrar em contato com a Terra. Podia ser que tava todo mundo já inconsciente por causa de fumaça, o avião ficou andando em piloto automático, por isso que ele fez uma linha reta por tanto tempo até acabar o combustível. Só que os pilotos são treinados caso alguma coisa assim aconteça, né? Eles têm as máscaras
máscaras de oxigênio também, para situações como incêndios ou até se tiver alguma questão de pressão. Então os pilotos poderiam tentar chegar em uma altura em que eles conseguissem respirar para fazer todos esses procedimentos de emergência, o que também não aconteceu. Os dados do avião também nessa hora são muito inconsistentes, então a gente não consegue determinar se eles subiram de altura ou se eles desceram ou se teve alguma coisa assim. Uma coisa que eles determinaram também é que depois da primeira curva diferente que o avião fez, talvez ele tivesse em piloto automático. Mas outras alterações na rota indicam que não dava para ter sido por piloto automático. Na verdade, até poderia ser, mas essas alterações teriam que ter sido programadas por alguém. O piloto automático não faria isso sozinho. E daqui a pouquinho a gente vai refutar essa teoria. Um dos principais suspeitos e uma das teorias mais aceitas é que o piloto do avião teve alguma coisa a ver com isso. As suspeitas começaram quando buscas foram feitas na casa dele. Eles encontraram um simulador de voo que tinham rotas suspeitas Simulador que de terminavam voo. ali. Oh, eu queria ter um negócio desse, um simulador de voo de Fórmula 1 aqui em casa, mano. Imagina, chat. Se alguém quiser fazer um donate no LivePix pra eu comprar um, pode só deixar aqui. No Oceano Índico. A polícia da Malásia investigou tudo isso em 2014 mesmo, e em 2016 os documentos dessa investigação vazaram. Eles confirmaram a existência dessa rota simulada e também batia muito com a rota que o avião tinha feito. Muitas pessoas acreditam que isso era uma evidência de premeditação, mas de acordo com os investigadores não era, e eles têm os motivos deles, eles até explicaram. Algumas pessoas acreditam, outras não. Como eu comentei com vocês no começo do vídeo, o piloto não tinha nenhum problema evidente, ele não tinha histórico de doença mental, ele tinha uma família, ele também não tinha problemas financeiros, mas ele era daquela ilha de Penang, que o avião sobrevoou. Então, algumas pessoas dizem que talvez ele tenha sobrevoado aquela ilha como uma forma de se despedir. E também tem uma questão que a gente vai falar mais lá na frente, mas dizem que talvez ele tenha tentado sequestrar essa aeronave por motivações políticas. Isso porque ele era a favor e Eu já imaginei os cada. Eu já imaginei dia 11, né? muito fanático por um líder democrático que tinha sido preso na Malásia por 5 anos, horas antes do avião partir. Então talvez aquilo tivesse sido um ato de revolta por conta dessa prisão. Também tem alguns registros não confirmados de que ele estava tendo problemas no casamento dele. E aí vocês lembram que eu comentei com vocês que quando o piloto vai falar com a terra, ele tem que repetir uma certa frequência? A única inconsistência nas comunicações do piloto é que quando ele passou ali por Ho Chi Minh, no Vietnã, ele não repetiu a frequência, mas ele tinha feito isso numa outra parada. Pode ser que ele só tinha esquecido, mas são todos os detalhes que a gente tem que levar em consideração. E aí a gente entra por várias teorias malucas durante todos esses anos desde que o caso aconteceu. Algumas pessoas acreditam que o avião foi até o Cazaquistão sem ser detectado. Outros acreditam que ele foi derrubado pela Marinha e o governo tentou encobrir isso. E outras indicam que o navio foi sequestrado e controlado por alguém aqui no chão. Um engenheiro elétrico do Canadá estudou profundamente o caso. O nome dele é Mike Exner. Ele é membro de um grupo independente que estava olhando de perto tudo o que aconteceu. Ele acredita que durante aquela curva, o avião subiu 40 mil pés. Ou seja, ele estava perto do limite dele. E aí, durante essa manobra, os passageiros teriam experimentado força G. É aquela sensação de você ser pressionado de volta para o seu assento. E ele acredita que o motivo dessa subida foi para acelerar os efeitos da despressurização do avião, causando uma rápida incapacitação e morte dos passageiros. Então, eles perderiam a consciência e morreriam tranquilamente ali. Lembrando que todas essas são só teorias, nada disso foi confirmado, não encontraram mais nenhum dos destroços e as investigações, principalmente do governo da Malásia, acabaram em 2018. Eles soltaram um relatório final com tudo que eles tinham encontrado até ali, mas as famílias das vítimas, todas as pessoas envolvidas, ninguém nunca teve uma solução do que tinha acontecido. Até recentemente, quando um engenheiro aeronáutico britânico chamado Richard Godfrey chegou... Tudo no final vai acabar no Epstein. Uma teoria. Ele acredita que o avião caiu no Oceano Índico a 2.000 quilômetros a oeste de Perth, na Austrália Ocidental. Isso porque ele fez a própria pesquisa dele usando ondas de rádio. De acordo com ele, ele conseguiu detectar todos os movimentos da aeronave desde a hora em que ela decolou até o final. Ele tem tanta certeza da localização que ele deseja uma ação imediata de buscas. E ele foi o primeiro a investigar os sinais de rádio na noite em que a aeronave desapareceu. Todos os dias, várias pessoas estão se comunicando
por ondas de rádio ao redor do mundo. E aí ele percebeu perturbações distintas do avião nas ondas de rádio enquanto o avião passava por elas. E aí ele conseguiu rastrear o caminho preciso. O trabalho dele identifica o voo usando os distúrbios nos sinais dos operadores de rádio se comunicando entre si na noite em que o avião desapareceu. Ou seja, ele foi capaz de rastrear onde o avião estava voando. Eu sei que tá repetitivo, mas é muito difícil de entender, então espero que vocês estejam entendendo. Eu não estou entendendo nada, mas eu sigo aqui. E ele teve muita credibilidade porque a trajetória que ele encontrou espelhava bastante o que já tinha sido encontrado antes. No caso, pelo rastreamento de satélite do MH370. Ele disse que os sinais eram enviados a cada 2 minutos. E aí perguntaram pra ele como que ele tinha tanta certeza que aqueles sinais eram enviados pelo avião, pelo voo correto no caso, e não por uma outra aeronave. E ele disse que naquele lugar do Oceano Índico, naquele momento, só tinha essa nave e mais uma. Então era muito provável que fosse o MH370. De acordo com essas buscas, agora a área que precisa ser procurada pro voo é só de 300 quilômetros quadrados. Ou seja, bem menor que a área anterior que eles estavam procurando. Como tem vários outros small, pequenininho. Os fatores, como o mar, por exemplo, que vai levando os destroços para os outros lugares, essa área acaba sendo bem grande. Essa área inclui uma área que já foi investigada antes, mas também uma parte no oceano que nunca ninguém investigou. Não só para o caso do Malaysian Airlines, mas também para a vida. É uma área ainda não explorada pela gente. O Richard também acredita que durante todo o voo tinha um piloto humano e não um piloto automático. Ele também fala que certamente o avião não andou em uma linha reta. Ele acredita bastante nessa teoria do ato político do piloto, principalmente porque depois de 3 horas do desaparecimento, ele disse que o avião entrou em uma rota com um padrão oval durante 20 minutos. Então, basicamente, ele ficou andando em círculos durante esses 20 minutos que ele tinha saído. E aí ele acredita que durante esses 20 minutos o piloto podia estar conversando com o governo da Malásia, podia estar verificando se ele estava sendo seguido ou não, ou podia estar até tentando ganhar tempo para decidir para onde ele iria. Mas a gente não tem como saber se o avião estava sendo pilotado por alguém humano ou pelo piloto automático, até que a gente encontre os destroços. O Richard Godfrey... Quando eu era pequeno eu pensava assim, mano, se tem piloto automático, por que existe piloto ainda? Não é só o piloto ligar o piloto automático e dormir? Mandou a pesquisa dele para o governo da Malásia. Como eles são proprietários da Malaysian Airlines, eles são os únicos que podem autorizar que as buscas retomem. Eles dizem que estão cientes do trabalho do Godfrey e estão esperando mais informações. Esse trabalho tem sido analisado por cientistas ao longo do mundo todo e tem ganhado cada vez mais credibilidade, mas por enquanto são estudos independentes, não é nada oficial, então não dá pra gente acreditar 100% que o Godfrey tá certo. E tanto o Godfrey quanto outras pessoas envolvidas, e eu mesmo tenho a mesma opinião, que talvez o governo da Malásia não esteja tão interessado assim em ver esse caso solucionado. Porque se de fato encontrarem os destroços, se perceberem que o piloto tinha alguma coisa a ver, né? Ou até que a companhia aérea pudesse ser responsabilizada, o governo vai estar enfrentando processos multimilionários de todas as famílias e partes envolvidas. Não sei se eles querem isso, ou se eles só querem abafar e deixar pra lá, ou se não, tipo, nada a ver, melhor deixar quieto, já passaram 9 anos aí, vamos colocar isso embaixo do tapete. Mas um departamento da Austrália se interessou bastante pela pesquisa. Eles até encomendaram uma revisão independente dos próprios dados pra avaliar se eles tinham perdido alguma coisa. Se a gente tiver várias respostas positivas ao redor do mundo por outros cientistas que analisem a pesquisa do Richard Godfrey, pode ser que isso pressione o governo da Malásia a retomar as buscas, principalmente agora que eles acreditam que tem um lugar exato que eles deveriam pesquisar. De acordo com o Richard, o patrocínio de uma busca só já vai solucionar todo o caso, porque ele tá muito convicto que ele achou o lugar onde o avião tá. Algumas notícias que eu encontrei por aí indicam que talvez a gente possa ver alguma atualização ou até essa busca mesmo em 2023, 2024. Então vem aí, talvez a gente ainda vai ver esse caso solucionado. A esposa de uma das vítimas do acidente advoga a favor das outras famílias e ela tá bem convicta de que talvez ela possa saber o que aconteceu com o marido dela. E eu não consigo imaginar o desespero de você não saber o que aconteceu e não ver esforços do governo pra continuar, principalmente quando tem uma pesquisa aí, talvez com bastante credibilidade aí, que eles possam seguir. Enfim, espero que não tenha ficado tão confuso pra vocês. Ficou muito confuso. Da melhor forma possível e de forma que não ficasse tão chato e cheio de termos técnicos. Então, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.
Mano, não resolveu até hoje, velho. O governo malaio declarou oficialmente o desaparecimento como um acidente. Nada, mano. Aparentemente nada. Não deu em nada. Que doideira. O que você acha que rolou? Eu acho, mas acharam os destroços do avião, né? Não, acharam os destroços do Malaysia Airlines. Não. Mano, eu acho que caiu no oceano e ninguém foi lá para as, como é que é o nome daquilo? Para as poças abissais e ninguém nunca mais achou. E ninguém se interessa de procurar. Já morreu, né? Eu acho que foi isso.